Olá, boa noite para todo mundo. Elas por Elas está de volta e hoje a gente vem falar sobre marketing de influência. Para isso, a gente trouxe a Paola Giacom para conversar com a gente. Paola, é um prazer ter você aqui nos estúdios da Rádio Aurora, conversando pelo rádio e também através das nossas redes sociais. Paola, se apresenta para o pessoal que ainda não te conhece e conta um pouquinho sobre o teu trabalho. Perfeito. Boa noite, gente, tudo bem? Primeiro, muito obrigada pelo espaço, muito bacana estar por aqui, conversando com esse público que é uma das maiores audiências de Guaporé, né? Já sei dessa informação. Comprovada pelas redes sociais. Então, eu sou a Paola, gente, Paola Giacom. Eu sou especialista em marketing digital e em marketing de influência. Hoje eu sou proprietária da Lola Marketing, que é uma agência aqui da cidade de Guaporé, que na verdade a gente não atende só Guaporé, atende o Brasil inteiro, fazendo então primeiramente planejamento estratégico de marketing para as empresas e tudo mais, mas com uma novidade que é a parte do marketing de influência, toda a parte bem estratégica do marketing de influência. E de uma forma um pouco mais democrática, porque eu acho que hoje o marketing de influência a gente vê muito nas grandes empresas, nas grandes marcas, nos grandes nomes, e eu acho que a Lola ela vem para democratizar isso, para trazer para as empresas menores e para dar espaço também para influenciadores menores também, que estão em busca desse espaço e tem um grande potencial para oferecer para as marcas e para o mercado. Vamos falar um pouquinho da realidade, porque a gente tem extremos, né? Primeiro, aquelas que acreditam que é fácil, que é simples e que vão ficar milionárias do dia para a noite se tornando uma influenciadora. E, por outro lado, aqueles que têm um grande preconceito com relação às influenciadoras. Então, ali são dois extremos, né? Como é que a gente lida com isso? É uma profissão ser influenciador? Como começar isso, né? E como desmistificar um pouquinho também? Perfeito. Então, acho que saiu recentemente até um dado que foi do próprio Instagram, que, se eu não me engano, eles disseram que 75% dessa última geração, eles dizem que tem interesse em ser influenciadores digitais. Então, é um número muito alto, né? Realmente é, sim, uma profissão, é um negócio que dá para se investir, porém, ele demanda muito tempo, ele demanda muita estratégia, não é simplesmente só começar e começar a postar e tudo mais. Então, tem sempre uma estratégia por trás, tem um monte de questões de plataforma mesmo que a pessoa precisa entender. E tem, eu acho que uma questão que é muito importante a gente falar também, que tem a questão da exposição pessoal e da saúde mental também. Exato. Então, a gente não pode esquecer de falar, quando a gente fala de influenciadores, que por trás de um influenciador existe uma pessoa, existem sentimentos. Então, a gente nunca pode deixar isso de lado, porque a gente sabe hoje que a internet pode ser um local muito hostil, um local muito perigoso. Então, eu incentivo muito quem quer entrar nesse meio do marketing de influência, ser influenciadores, trabalhar com marcas, incentivo muito, porém gosto muito de alertar sobre todos esses lados que às vezes não é tão fácil de enxergar. E que muitas vezes as pessoas, na própria internet, elas normalizam, elas neutralizam, né? Ah, é só um vídeo no TikTok, é só um vídeo no Instagram. Ah, e ficar fazendo dancinha. Só que, cara, precisa de muito trabalho, Verdade. precisa de muita técnica, de muito conhecimento, até em edição de vídeo, coisa assim, para que a pessoa esteja ali fazendo uma dancinha, entendeu? Então, a partir do momento que a gente não normaliza isso, a gente entende que sim, é uma profissão, que pode ser uma profissão muito rentável, porém precisa de um cuidado também, de toda a parte pessoal da pessoa também, para não, enfim, não chegar em lugares exatamente, em lugares perigosos. Porque também se cria aquela, né, expectativa, vai ser fácil, daí a pessoa vê que não é um caminho fácil, Exatamente. né? Que a popularidade, ela não acontece assim do dia para a noite, ou pelo menos a popularidade pelos meios corretos, né? Isso aí. Você levar uma mensagem positiva, e aí acaba realmente se frustrando, ou tentando de tudo para aparecer, se colocando em risco também, É isso ou aí. sendo perseguido, né? Porque às vezes rola um comparativo. Eu trabalho na mesma área que a Michelle, vou lá, faço a mesma coisa que ela, eu vou atingir o mesmo número de pessoas que ela, ou eu vou conseguir o mesmo resultado que a Michelle consegue. Não é assim, a gente sabe que cada pessoa é única e tem o seu potencial. Perfeito. Paola, vamos falar um pouquinho sobre essa questão de trabalhar com influenciadores. Há pouco tempo atrás, a gente não tinha um segmento que levasse isso tão a sério, que trabalhasse isso de uma forma tão profissional. Muitas empresas querem trabalhar com influenciadores, trazer eles para divulgarem as suas marcas, enfim, crescerem, mas não sabem como. E quem acompanhou a tua palestra no evento da Laura pôde conhecer um pouquinho mais que existem diferentes escalas, tipos de influenciadores e como cada empresa pode achar a pessoa, encontrar alguém que possa representar a sua marca de uma boa maneira. É isso aí. Então, primeiro contratando a Lola, né, gente? Não posso deixar de falar isso, né? Me chama que eu ajudo a resolver.
Mas tentando simplificar um pouco, eu gosto sempre de falar muito, e quando eu falo dessa questão da democratização do marketing de influência, é tentar mostrar para as empresas que há muito poder nos influenciadores, há muita estratégia nos influenciadores. Então, a gente tem desde estratégias que estão relacionadas ao tamanho deles, então, há pequenos influenciadores, grandes influenciadores, até que vão a celebridades, coisas assim. Então, a gente tem estratégias nesse ponto. A gente tem estratégias de localização, a gente tem estratégias de idade do público. Então, eu tenho uma marca que fala com um público mais maduro. Eu não posso contratar uma influenciadora que conversa com um público jovem, porque não vai fazer sentido para minha marca, entendeu? Então, tem vários caminhos que é importante analisar na hora da contratação de uma influenciadora. Porque o que acontece? Eu converso muito com clientes também que eles me dizem, eu fiz ação com influenciadores e não deu resultado. Então, normalmente, o não resultado é por conta disso, porque não há uma avaliação correta do perfil da influenciadora, do perfil da audiência da influenciadora, né? Porque às vezes ela fala uma coisa, mas a audiência dela talvez esteja em desacordo com isso. Então, é muito importante olhar todos esses pontos para que se consiga chegar numa estratégia que seja o mais assertivo possível. Que às vezes o tamanho engana só pra gente Isso eu ia complementar, perguntar, né? eu ia falar justamente sobre os números. Eu vou naquela porque aquela tem muitos seguidores. Isso Não. influencia até que ponto? Exato, então na verdade é o que eu sempre digo, tudo depende da estratégia da marca, porque o que acontece? Quando a gente tá falando de grandes influenciadores, gigantescos influenciadores, normalmente qual é a ideia? Eles não trazem conversão para a marca, então eles não vão trazer vendas para a marca, porém eles trazem um alcance muito grande. Então, por exemplo, assim, eu sou uma marca nova no mercado, ou eu estou lançando uma coleção nova, talvez eu não queira necessariamente vender, eu quero que minha marca fique conhecida, que a minha coleção fique conhecida para mais pessoas. Então, sim, nesse caso, a estratégia de um influenciador maior é interessante. Porém, eu quero vender. Eu não tenho nenhum lançamento à vista, eu não tenho nada de diferente, assim, para mostrar para o público, enfim. Eu tô com um objetivo em venda. Então, quando a gente fala em objetivo em venda, normalmente o influenciador menor funciona melhor. Então, tem todos esses pontos que é justamente esse o trabalho que a Lola faz. De pegar todos esses influenciadores e fazer toda essa curadoria, essa análise para as marcas, para que a gente tenha estratégias o mais assertivas possíveis. Porque a gente tem influenciadores locais que são bastante importantes, né, Paola? Por exemplo, nós conversamos outro dia, né, no evento da Laura, você falou sobre a questão da mãe da Martina, uma influenciadora que a gente tem aqui em Guaporé. Sim. Uma loja de roupa infantil, ela vai contratar uma influenciadora de 1 milhão de seguidores. Uma loja, por exemplo, que só tem loja física em Guaporé, né? Não trabalha com venda online. Não vai ter resultado, né, se ela contratar. Mas talvez você trazer uma influenciadora local, né, que trabalha com esse público, seja mais importante, né? Perfeito. E Pra quê? eu posso fazer só um adendo, Claro, que eu acho que aqui é é um importante, bate-papo, talvez... É isso aí. Que eu acho que é uma informação importante, talvez, para a questão mais da comunidade local mesmo. O que acontece? Aqui em Guaporé, a gente tem, por exemplo, o caso da mãe da Martina, a própria Misha, eu usei como exemplo no evento também, que são influenciadoras que já têm um número de seguidores consideravelmente altos. Então, isso é bacana. Porém, quando a gente está em cidades tão pequenas que nem Guaporé, que a gente não tem tantas opções assim, eu gosto muito de falar para as marcas, fiquem atentas a influenciadoras que não têm um número expressivo, talvez, mas que são influências dentro da comunidade local. Porque o que acontece? Às vezes a gente fala de influenciadores e a gente imagina que, só acima de 10 mil seguidores é um influenciador. Não, gente, influenciador é qualquer pessoa que influencia na sua comunidade, no seu grupo e tudo mais. Então, às vezes, a pessoa tem 3 mil seguidores na rede social, só que para a comunidade local, ela é uma influência importante. Então, para as marcas, fiquem atentas a isso também. Às vezes, busquem oportunidades que não é tão claro de tipo assim, ela é uma influenciadora. Não, às vezes a pessoa nem se posiciona como uma influenciadora, não é uma produtora de conteúdo e tal. Porém, de novo, ela é uma influência dentro da comunidade. E para as marcas, elas podem se beneficiar disso também. Lola, vamos falar de... Vai lá. Vamos falar de marketing. Hoje, acho que cada vez mais o marketing está se fortalecendo e as pessoas estão percebendo a importância de trabalhar estratégias de marketing. Mas também, ao mesmo tempo, a gente vê cada vez mais nas redes sociais as pessoas vendendo o marketing, né, de uma forma, eu acredito que muitas vezes não tão especializada, não tão profissional. Não tão profissional, né? Muitas vezes as pessoas se dizem especialistas em algo, né? E às vezes a gente sabe que não são. Como jornalista, todo mundo é jornalista hoje em dia. Hoje em dia a gente sempre fala muito isso, né? Hoje todo mundo é jornalista, Sim. todo mundo é especialista em algo.
Mas qual a importância de trazer um marketing de fato estratégico para dentro de uma empresa? Como isso pode trazer resultados? E a importância disso ser algo especializado e profissional Sim. mesmo, né? Realmente isso é uma coisa que eu até fico chateada, porque é uma coisa que prejudica o nosso Nós mercado. também ficamos. Exato. Então é uma coisa que prejudica o nosso mercado, porque até eu fui atender um cliente esses dias e ele me disse bem assim: ah, eu sei que tu tá me falando que tu trabalha baseado em resultados e tal, não sei o quê. Porém, eu já recebi umas 3 ou 4 empresas que eu já dei muito dinheiro pra elas aqui. Elas me falavam exatamente a mesma coisa e elas não me trouxeram resultado nenhum. Daí eu falei, olha, eu não posso responder por elas, eu posso responder por mim. Então, eu sempre gosto de tratar dessa forma, sabe? Porque realmente a gente não pode se responsabilizar pela forma como as pessoas normalizam as coisas ali fora, entendeu? Então, sim, realmente tem muita gente na internet, principalmente, normalizando, falando que marketing é fácil, que hacks de estratégias para você crescer 10 mil seguidores em 3 dias. Tipo, cara, isso não existe, desculpa. Acabando com sonhos. Eu peço desculpas por isso, mas isso não existe. Isso não tem estratégias que sejam duradouras no longo prazo, que sejam solucionadas por isso, sabe? Então, eu acho que é exatamente isso que um marketing estratégico e olhado bem para dentro da empresa mesmo faz. Eu acho que essa é a diferença. Ao invés de eu ir nas empresas e dizer, olha só, eu consigo transformar a vida de vocês em 5 dias, isso não se sustenta no longo prazo. Isso na mesma rapidez que sobe, é a rapidez que desce. Então, marketing é uma construção diária, e se ela é feita sem estratégia, vai fazendo conforme vai dando e tal, talvez tu pode estar sendo levado para caminhos que tu nem imagina que tua marca está indo. Então, é isso que eu digo da importância de ter um marketing estratégico dentro das empresas de vocês, para que vocês tenham certeza para onde a marca de vocês está indo. Porque senão vocês estão indo, conforme a onda, conforme o que vai, sabe? Conforme o tempo que vai tendo e tal. E talvez vocês estão sendo levados para um lugar que vocês nem queiram estar lá no futuro. Então, acho que essa é a importância de um marketing estratégico. E sempre entender que marketing, assim como qualquer outra coisa, é uma construção de longo prazo. Não é uma coisa que se resolve do dia para noite, não é uma coisa que tem solução rápida. Então, se a gente conseguir se lembrar e se conscientizar disso, eu acho que fica muito mais fácil pra gente entender quem a gente contrata, quem a gente não contrata, quem a gente acredita e quem a gente não acredita. Acho que entra também muito a questão do preço, né? Porque está sendo vendido, eu sempre digo, a preço de banana, faça curso tal, ganhe tantos seguidores, sua marca conhecida no mundo inteiro. E por outro lado, os influenciadores também muito prejudicados, porque às vezes se dedicam tanto e ganham em troca de todo o seu trabalho e da sua dedicação, uma peça da roupa, um jantar não sei aonde. Então, assim, claro, para quem não vive disso, é muito bom fazer uma troca, uma permuta, muito benéfico, faz muito bem, obrigada. Agora, para quem está se dedicando como uma profissão, ele precisa ser remunerado tal e qual, né? Vamos falar um pouquinho do valor do trabalho de cada um. Perfeito. Eu converso muito com influenciadoras, né? Porque eu contrato elas para as marcas. E agora eu tô começando a fazer um trabalho também de mentoria com as influenciadoras para ajudar elas a, de fato, se profissionalizarem e transformar a influência delas num negócio, de fato. Então, eu tô iniciando nesse caminho também e eu sempre falo muito para elas. Que a permuta ela não é de todo ruim. A gente não precisa simplesmente banalizar uma coisa que não precisa ser banalizado. Porém, tem que ser pensada com estratégia. Isso faz sentido para mim? Eu tenho interesse em depois trabalhar com essa marca no futuro? Eu quero essa marca para mim, enfim, na minha vida, na minha empresa? Então, se isso faz sentido para ti, não tem problema nenhum. Porém, é muito importante as influenciadoras perceberem que elas têm um valor estratégico para as marcas. Elas conseguem levar humanização para as marcas, elas conseguem falar com comunidades que nenhuma outra estratégia de marketing consegue fazer de forma tão fácil e tão rápida. Então, trabalhar com influenciadores é uma estratégia de nicho muito importante para as marcas também. Então, a partir do momento que elas entendem esse valor, que às vezes é muito banalizado para elas, a partir do momento que elas entendem isso, elas conseguem entender que sim, elas podem cobrar por aquele trabalho, por vender a mídia delas, que isso também é um trabalho que deve ser cobrado, porque, enfim, toma tempo, toma parte da vida delas, toma parte do dia a dia delas. Então, a permuta não é de todo ruim e a questão de entender o valor e o que elas levam estrategicamente para as marcas faz com que elas entendam também que elas sim merecem cobrar por aquilo que elas trabalham, né? A gente conversava sobre a banalização, né, dessa questão de influenciadores.
Trabalhando nessa área, assim, para um futuro talvez não tão distante, né? Quais os principais problemas que tu vê dessa falta de profissionalização nesse setor? Ali na frente, todo mundo vai ser influenciador. Qual o maior problema disso? Eu acho que tem. Eu acho não, na verdade. Saiu uma matéria da Vogue, acho que foi semana passada, se eu não me engano, é da Vogue Internacional, eu não lembro qual que ela fala já dessa questão da falta de. Como é que eu posso dizer? Da falta de confiança que alguns influenciadores já estão gerando na comunidade por conta dessas coisas de tipo. Trabalhar por qualquer coisa, fazer qualquer coisa, enfim. Então já Discursar sem uma base, né? Sem o conhecimento sabe? Tipo, necessário. aquelas influenciadoras que tu vê que elas estão lendo o briefing da marca atrás, que elas postam o textinho e daí tá escrito alguma coisa que tu vê que elas só copiaram Ou e postar colaram de dia algum tal, lugar. tal hora, a gente percebe que não foi ela que escreveu. Isso, exatamente. Então já se tem uma conversa sobre isso, da questão enfim, dessa falta de confiança nos influenciadores de forma geral. Então, eu acho que esse vai ser um desafio que o mercado vai ter que enfrentar. Acho que não é uma coisa para se desesperar ainda, porque, enfim, ainda tem muitos influenciadores com muita credibilidade no mercado. E eu acho que é isso que as pessoas têm que pensar se elas decidirem enfrentar esse caminho e seguir essa profissão, enfim, é um pouco disso que elas têm que pensar, né? Como que eu vou passar confiança? Como que eu vou construir a minha confiança? É pegando o publi das balinhas do cabelo? Você sabe o que eu tô falando, né? Isso, então, o que acontece? Então, cada vez mais, elas vão ter que ir construindo, e confiança é uma coisa de construção mesmo, é uma coisa que se faz aos poucos, que não se faz do dia pra noite, que não se resolve da noite pro dia. Então... eu acho que esse talvez vai ser o principal ponto que vai ter que ser enfrentado, que é uma dificuldade que o mercado já está apresentando que existe. Mas eu acho que ainda é um mercado muito promissor. É um mercado que até foi um post que eu fiz no Instagram da Lula, a gente produz bastante conteúdo por lá. E no início do ano eu fiz um post lá que dizia assim, que todos os relatórios de tendências de marketing para 2022 que a gente olhou para esse ano, todos eles têm o marketing de influência como uma das principais estratégias que as marcas precisam adotar. Então, é ainda um mercado que está muito aquecido, que está muito em crescimento e que precisa ainda ser profissionalizado, que as marcas precisam começar, de fato, a entender que tem muita estratégia por trás e que elas precisam começar a entrar nesse mundo do marketing de influência com bastante estratégia também para que os frutos sejam benéficos para a marca e para o influenciador também. Nós estamos em março, mês da mulher, e você também, né, fomentou um grande debate com temas importantes, com convidadas especiais, influenciadoras, né, dentro de cada área, de cada comunidade. E me preocupa muito o discurso vazio. Acho que você é uma pessoa que está preocupada com isso também. Da internet ser um espaço de construção, ser um espaço de conhecimento. Você está percebendo que essa questão, assim, do discurso fácil, vazio, de se dar voz a quem não deveria, não é, receber toda essa atenção, te preocupa também? É muito preocupante, eu acho que cada vez mais a gente vem tendo esses cenários de cancelamento, né, essas coisas assim, e essa é outra coisa que eu me posiciono muito ali no Instagram da Lola, e eu falo muito sobre isso, e quero usar o espaço aqui também para falar sobre isso, de quem a gente está dando palco na internet, quem a gente está dando voz, quem a gente está dando espaço. É muito importante a gente perceber isso, porque esses cancelamentos, essas coisas só acontecem porque essas pessoas... elas têm muita audiência. E não é uma falha que acontece sem querer em uma vez. Eu tenho certeza que todas essas pessoas, elas dão sinais de discursos racistas, discursos homofóbicos, discursos, enfim... muitos tipos de discursos que são muito prejudiciais para nós como sociedade, de uma forma geral. Então, é muito importante a gente ir percebendo esses sinais e ir parando de dar audiência para essas pessoas, porque essas pessoas, elas só são canceladas porque elas têm muito espaço e muita audiência. Então, é um local, sim, muito perigoso, que a gente precisa estar muito atentos a quem a gente escuta, a quem a gente dá atenção, a quem a gente dá os nossos ouvidos e dá os nossos sentimentos. Às vezes a gente conversa com pessoas, às vezes a gente vê, sei lá, influenciadores falando de sentimentos muito profundos, de uma forma muito
enfim, prejudicial, acho que de certa forma. Então, acho que é muito importante a gente pensar para quem que a gente dá voz, para quem a gente dá palco, quem a gente segue, quem a gente curte os posts, enfim, então tudo isso é a gente que coloca eles lá. Exato, a gente que está criando esse universo, não o oposto. Isso, exatamente. E cada vez mais a gente escolher, de fato, quem a gente sente que é de verdade, que tem um discurso bacana, que tem um discurso acolhedor, porque acho que não existe um certo ou errado de todo modo, mas a gente consegue perceber quem está aqui para se ganhar em cima dos outros e quem está aqui para construir junto. Exato. Então, escolham pessoas que vocês conseguem construir juntos, que eu acho que é mais importante de tudo. Acho que falando em influência, hoje não tem como a gente não falar de Big Brother. Apesar de ser um programa que acontece na televisão aberta, também é muito levado para as redes sociais. Sim. E o peso que a internet tem é justamente o que decide a sequência ou não do programa. E você pode não gostar, você pode não assistir, mas não tem como você não abrir o Instagram e você ver uma sequência de notícias Sim. falando sobre Big Brother. E aí você comentou sobre o tipo de pessoa que a gente segue, o tipo de pessoa que a gente dá audiência. E a gente tem visto, acho que o Big Brother ele é um pequeno recorte da realidade, mas que reflete o que a gente vive. Querendo ou não, é a nossa vida, é o reflexo da vida, da situação, da sociedade, enfim. A gente vê pessoas muitas vezes que são boas, pessoas que não brigam, pessoas que não fazem discórdia, enfim, sendo tratadas, por exemplo, no Big Brother como plantas, como pessoas sem graça. E esse é o reflexo da nossa sociedade, né? E as pessoas que muitas vezes disseminam discursos de ódio, discursos, né, que não são tão legais assim, são as pessoas que a gente dá audiência, são as pessoas que a gente fazem se destacar, que a gente faz se destacar, né? Você vê hoje o Big Brother como realmente um reflexo da nossa realidade, como isso também pode nos influenciar, porque a todo momento a gente é influenciado por isso também, certeza. né? De que forma isso nos afeta? Eu acho que o Big Brother, ele é talvez uma mostra um pouco mais ampliada do que é a nossa sociedade, porque acho que é importante a gente perceber que a gente vive em certas bolhas, né? Então, por exemplo, eu vivo numa bolha que, sei lá, é super feminista, enfim, porque é uma causa que é importante pra mim. Então, a minha bolha funciona dessa forma. Porém, a gente consegue ver ali no Instagram. A bolha dos outros. Exatamente, a gente consegue ter umas palhinhas da bolha dos outros. E eu acho que ali no Big Brother é meio que uma sociedade ampliada, né? Eles colocam personalidades totalmente distintas ali dentro. O hétero top, Tem de tudo. Tem, exatamente, né? O personagem O paz gay, e amor, exato, paz e exatamente. amor, enfim. Então, a gente tem ali uma ampliação das personalidades, enfim. Mas eu acho que é óbvio que tudo nos influencia, nós somos influenciados o tempo inteiro, acho que isso é importante dizer, né? Então, a TV é só mais um meio de que nos influencia e tudo mais. E sim, Big Brother, né, ele veio numa queda de audiência e tudo Acho mais. que a internet levantou ele de novo. Eu acho que Os sim, influenciadores, sim. né? Eles levaram os influenciadores Pra da dentro. internet pra dentro Isso, do E essa exatamente, programa, né? desconstrução também dos influenciadores eu acho muito legal, porque tem aquele que constrói aquele personagem que é bonzinho, que é Perfeito. maravilhoso, só que na vida real a gente percebe que É era isso. só um personagem. É isso, exatamente. Então a realidade é diferente daquilo que a gente mostra na internet, porque tem Exatamente. gente que constrói realmente só a maquiagem, eu digo, Exatamente. né? Só a E é maquiagem. justamente por isso, assim, que eu falo de pra quem que a gente tá dando espaço, né? E a gente entender que por trás daquele influenciador existe uma pessoa, existe um ser humano que tem emoções, que tem sentimentos, que deve fazer terapia, que tem muitas questões por trás pra tratar. E se ele não fala sobre isso na rede dele, a gente tem que entender por quê. Por que que ele não tá falando isso? Ah, porque ele não se sente confortável com isso? Ou porque ele não quer se mostrar vulnerável pra ninguém? Ele quer fazer aquele jogo de perfeitinho e fazer com que as pessoas acreditem naquele jogo e que isso é muito perigoso. Então, é por isso que a gente precisa sempre analisar quem a gente consome e tudo mais. Seja em Big Brother, seja na TV, novela, E na vida real, aqui influenciadores. nos nossos dias, né? No nosso trabalho, na nossa É família, isso aí. nos nossos amigos, que a gente constrói a nossa rede, que seja uma rede cada vez mais que nos ajude a ser É melhores, isso. mais humanos, mais empáticos, que estamos precisando muito. Somos Muito. todos influenciadores. né? Exato. A palavra influenciador não é por nada, não. Ela tá É. tão comum agora,
Mas é porque, de fato, influenciamos a todo momento, né? É isso De uma aí. forma positiva ou negativa. A gente que Exatamente. escolhe, E né? é por isso que eu falo, no evento da Laura, eu falei muito sobre o que é um influenciador. Influenciador é qualquer pessoa que influencia outras pessoas. E é por isso que eu falo também para as marcas observarem perfis menores e tudo mais, porque é exatamente isso. Influenciador é qualquer pessoa que influencia outra. Se eu influencio um grupo de amigas, talvez eu seja uma influenciadora. Então, é bom a gente estar atento sobre isso, sobre quem a gente está deixando ter influência sobre nós ou não, né? Isso aí. Lola, obrigada. Muito Até obrigada a próxima vocês pelo oportunidade. espaço. Muito obrigada. Boa noite. Tchau, gente. Até Até a o próximo próxima. Elas por Elas.